Bom, vamos gravar aqui um vídeo sobre aquela ideia que eu sempre cito aqui, direto eu cito essa ideia, muitas vezes porque eu acho que ela acaba sendo pertinente. Ela é uma coisa que uma frase que você ouviu na escola com toda certeza quando você estava estudando a sociedade medieval e o feudalismo. Você pode pensar que, porra, isso tem a ver com a nossa sociedade atual. E tem a ver porque esses pensamentos, infelizmente, esse pensamento especificamente, infelizmente, continua na nossa sociedade, que é o pensamento de que as pessoas têm um papel ou uma missão pré-definida, um lugar que você tem que ocupar e que você é destinado a isso, que você não pode reclamar disso que foi lhe encarregado, um dever moral que você não pode reclamar. Então, não importa quão insalubre seja essa situação, esse é o seu dever na Terra. E foi para isso que Deus te colocou aqui. Então, você não pode reclamar, porque é isso que você tem que fazer. A frase é do segundo um site aqui, que não passa tanta credibilidade, vou mostrar aqui pra você. Um site aqui, Sociedade Feudal. Então não sei, a frase, né, todo mundo conhece, mas o autor eu não sei se realmente é o bispo Ada- Adalberon de Laon. Não sei se é o Adalberon de Laon, mas enfim, a frase é: na sociedade, alguns rezam, outros guerreiam e outros trabalham, onde todos formam um conjunto inseparável e o trabalho de uns permite o trabalho dos outros dois, e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Então, enfim, que essa frase tá. Por que isso é tão importante? Porque não precisa ser muito inteligente para você olhar que a sociedade feudal era injusta e estava logicamente errada. Porque se tinha uma parte das pessoas que não geravam valor produtivo nenhum, que não faziam nada, que são o clero, não gerava valor produtivo nenhum, né? Então ficava só rezando e ainda tinha toda a questão de ser extremamente rica e influente na igreja na época. Então, para justificar esse grupo de pessoas em uma sociedade que era muito mais sofrida do que a nossa, tinha muito menos condições e tudo mais, e os caras estavam tendo uma vida fácil, enquanto tinha cara que tava se fudendo de trabalhar, tá ligado? Os caras se fudendo de trabalhar no campo, em condições péssimas, tendo que pagar um monte de imposto, não comendo direito, morrendo de fome, mortalidade infantil, peste, guerra, os caralho a quatro. Tinha um grupinho ali que tava fazendo porra nenhuma e tava vivendo bem. Então, pra justificar isso aqui, eles tinham que falar que Deus se mandou, basicamente. E também tem a questão dos que guerreiam, porque você pode falar, bom, guerrear é difícil, né? Tem um risco, então não é lá essas coisas, mas tem a questão, claro, se você tiver esquecido, que quem guerreavam eram os nobres. Então isso também é uma forma de justificar a nobreza. Muito também vai se ter essa ideia, basicamente a mesma coisa vai ser colocada naqueles teóricos que justificavam a monarquia, justificavam o absolutismo através do direito divino. Então esse rei, ele só é rei porque Deus mandou, Deus colocou ele lá. Então essa família real, ela é basicamente abençoada por Deus, né? Então essa é uma visão que vai vir muito do cristianismo, né? Uma visão de pessoas abençoadas, né? Ali que vão governar. Então elas são melhores do que nós. E por que essa ideia é muito problemática? Porque isso justamente vai contra o que o anarquismo está dizendo. E isso se enraizou na nossa sociedade, porque como uma sociedade hierárquica, ela precisa justificar. Bom, por que temos pessoas aqui que são da mesma espécie, mas essa pessoa tem mais direito social, econômico, em cima daquela outra pessoa ali? Por quê? A justificativa é porque essa pessoa é melhor do que a outra, né? Então, isso é extremamente cruel, mas acaba sendo o que é. Por isso que você vai ver muitas pessoas dizendo que pobre, por exemplo, é vagabundo, que rico trabalha mais do que pobre, que é completamente mentira. Enfim, aí você vai ter todas essas questões, né? Você vai colocar a cultura das pessoas pobres como uma cultura inferior, então a droga que o cara vai usar, né? Porque o rico também usa drogas, são drogas diferentes. A música, a roupa, o dialeto, todas essas coisas vão entrar como coisas inferiores. Enquanto as pessoas que estão é, na elite vai ser com uma cultura superior, uma alta cultura, uma coisa fina, uma coisa tudo mais. Então você vai estar literalmente colocando essas pessoas como inferiores e outras como superiores. Isso vai justificar por que uma pode explorar e mandar na outra. Essa é a justificativa. É claro que hoje em dia não é mais tão explícito e nem tão calcado na religião, mas tá aí também. E eu quero também falar de outra coisa, cara, que entra aqui. Não é só a religião cristã, tá? Pra não bater só na religião cristã, também isso entra em várias outras religiões que acreditam em destino, por exemplo. Porque a religião cristã não acredita em destino, né? Tem a questão do livre-arbítrio.
Então é um pouco diferente essa análise, mas tem várias religiões que acreditam em destino, e isso também era colocado lá, né? Então, essa questão de pessoas que estão destinadas, vai entrar praticamente da mesma forma, só que a justificativa é diferente. Então você vai estar destinado a fazer aquilo ali, você não tem o que questionar, porque é o seu destino, os deuses escolheram para você. E a gente tem que se libertar dessas bobagens que colocam na nossa cultura, porque não tem papel, você não tem papel nenhum, você não veio aqui ao mundo para trabalhar, então você tem que, sabe, fazer isso a vida inteira. Quer dizer, todo mundo tem que trabalhar no fim das contas é isso. Mas não tem um grupo que não precisa trabalhar. Todos os grupos necessitam disso. Todos os grupos têm o mesmo direito e o mesmo dever, que é o trabalho. Né? O trabalho é um direito e um dever. E todos os grupos têm esse direito e esse mesmo dever. Então, é basicamente isso aí. Você justifica essa ideia através de que algumas pessoas têm esse papel diferente. Alguns são mais, né, tem a predileção divina. Isso não existe, tá? Isso não acontece. Eu não tô querendo dizer que Deus não exista. Até mesmo porque se Deus existir, essa ideia tá errada, tá? Essa ideia, dentro da religião cristã, se for ser coerente mesmo, né, para citar a Bíblia, né? Todos somos filhos de Deus. Então, se eu e você somos filhos de Deus, por que você vai mandar em mim? Sendo que nós temos a mesma categoria de filho de Deus, né? Então tem por esse ponto aí também. E bom, acho que. Ah, sim, só o último ponto aqui, pra não deixar passar, que isso também não vai entrar só na questão de trabalhar, guerrear essas coisas. Isso aí, logicamente, é pro passado, tá? Isso aí é atualizado com o tempo. Então isso sempre vai ser atualizado, tá? Então não fica, mas a gente não tem mais ideia de guerrear, tipo, tem os caras do exército e tal, mas não é mais algo tão assim. Mas isso é justamente o que eu falei. Isso vai se alterando. E em que exemplos que você vai ter que isso é mais presente hoje em dia, essa ideia de papel e tudo mais. Você vai ter isso muito em questão de gênero, por exemplo. Então, o papel da mulher é gerar filhos. O papel da mulher é cuidar dos filhos. O papel da mulher é ser mais afetiva e cuidadosa. E aí você vai ter o papel do homem, gerar o sustento, né? Então você vai ter essa questão. E você sempre tem todos esses o papel de, né? Sempre que você coloca o papel A, então você tá aqui porque o seu papel é esse, então tá nessa situação. Nossa, parece errado e injusto, mas não é errado e injusto, porque esse é o papel da pessoa. Não tem essa porra, não tem não existe destino e não existe chegar com papel no mundo. A gente nasce aqui, olho em branco, rapaz. Você que faz sua história, você que faz seu destino. E nós, como classe, fazemos nossa história, né? A história ela não acontece, né? Ela é feita. Então, também a gente tem que olhar isso aí. Ah, é porque. Outra ideia que também pode entrar, né? Ah, sempre foi assim e tem que ser assim, porque também. Nossa, já vi isso. Nossa, essa justificativa é muito filha da puta. Porque, tipo assim, ah, é porque tem o paraíso, cara, que a terra tem que ser de sofrimento mesmo. Outra ideia que também é medieval, tá? A terra tem que ser de sofrimento, cara. A vida aqui na terra é sofrida. A vida boa você só vai ter no paraíso. Então não adianta tentar consertar os problemas da terra, porque a terra é feita pra ser fodida mesmo. Então não adianta. Deixa aí rolar e só tente ser uma boa pessoa que você vai pro paraíso, você vive a vida eterna feliz. Irmão, você não tem certeza disso, tá? Mesmo que você seja um cara muito temente a Deus, você não tem certeza disso. E mesmo assim, cara, tem uma injustiça acontecendo agora, cara. Não adianta. Foda-se se quando você morrer vai estar melhor. Tem uma injustiça acontecendo agora. A gente não tem como saber o futuro. O que a gente sabe é que tem várias injustiças acontecendo agora. A única coisa que a gente pode fazer é tentar eliminar essas injustiças como classe. Então a gente tem que lutar por esses direitos agora. Não importa. Foda-se que durante toda a história as pessoas têm sido oprimidas. As questões que as pessoas pararam de ser oprimidas só pararam porque elas lutaram. Então, é lógico que se a gente quer acabar com essas coisas que nós estamos sofrendo agora, a gente também precisa lutar, assim como as pessoas do passado lutaram. Então, é isso. É isso aí. Eu acho que abordei todos os pontos dessa ideia. E é interessante ver como que uma ideia medieval, ou seja, tecnicamente extremamente ultrapassada, conhecidamente ultrapassada, que deveria ser, tipo, algo que era pra ser piada alguém reproduzir hoje em dia, acaba sendo algo que tá aí na ideologia de muita gente. Muita gente reproduz essa ideia. Essa ideia do sofrimento da Terra também, que a Terra é sofrimento, sei lá o quê. Então é foda, cara. O pensamento medieval, infelizmente, ainda tá aí na nossa sociedade, porque ele é muito bom, porque, como eu falei, naquela época era muito sofrido, então é muito bom pra justificar o sofrimento, que também tem hoje em dia, porque também é uma época de bosta, se você for parar pra ver os problemas. Então essas ideias medievais são muito boas pra calar o povo e falar, fica quieto aí, e deixa acontecer, porque basicamente o que eles faziam naquela época é o que eles sempre fazem. Então por isso que essas ideias vão continuar. E enquanto existir hierarquia, vai existir essas ideias que basicamente fazem com que o oprimido não reclame do opressor, porque acredite que tá certo ele ser oprimido. Então é basicamente uma variação, uma argumentização desse pensamento.
Enfim, é isso aí, espero que tenham gostado. Gostando ou não, os likes e dislikes estão aí. Discordando ou querendo complementar, os comentários também estão aí embaixo. E se inscreva se não for inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e tchau.